Eu estou fazendo jejum intermitente, como muitos de vocês já sabem, já há algum tempo. E vou fazer um vídeo hoje, é a terceira parte da minha experiência, relatando a minha experiência com o jejum intermitente. Bem, vou falar hoje sobre algumas coisas que estão acontecendo, que eu estou sentindo, algumas coisas pelas quais eu estou passando, algumas dificuldades, algumas facilidades, e vou comentar isso aqui com vocês sobre a minha experiência com o jejum intermitente. O quanto está fazendo bem para a minha saúde, o quanto eu recomendo para você fazer também. Tá? Mas antes de falar sobre o jejum, eu queria dar as boas-vindas a você que está chegando agora no canal. Fico muito feliz em ter você aqui, certo? E queria pedir para, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal, clica aí no sininho, porque o sininho vai fazer com que você receba as notificações dos vídeos que eu estou postando novos. Além disso, se você gostar do vídeo, dá o teu joinha para ajudar o vídeo a ter mais relevância no YouTube, tá bom? Também compartilha no WhatsApp, no Facebook, onde você puder compartilhar. Te agradeço, de coração. Bem, o jejum intermitente, como eu já falei nos outros vídeos, é realmente muito bom para a saúde. Você encaixa o teu comportamento alimentar com o relógio biológico normal do nosso corpo. Ô, Tarantino, sai daí, meu Deus do céu. Meu pai do céu, sai daí, Tatá. Esse gato é fogo. Ele dá um trabalho danado. Bem, então, você encaixa, tá? Ele estava puxando o fio do microfone aqui. Tarantino. Tarantino é uma figura. Então, são muitas coisas que acontecem que a gente precisa aprender a lidar com elas. Eu vou aqui tentar passar um pouco do que aconteceu comigo. Bem, no começo foi mais difícil eu ficar sem comer de manhã, porque eu estava acostumado e tem todo aquele vício da comida, né? Embora a minha alimentação seja muito boa, mas tem aqueles viciozinhos, né? Aquela vontade de comer muito grande, que eu não tive por conta de que eu não como glúten, eu não como determinados alimentos, como margarina, entendeu? Eu não como sal refinado, então por isso foi um pouco mais fácil para mim. Mas se você está fazendo jejum intermitente, pode aparecer uma fome muito grande pela manhã, que na realidade não é fome. Preste atenção bem nisso. Na realidade é vício. Então é preciso você fazer a distinção entre fome e vício. Fome é uma coisa natural, normal. O vício não. Então você pode estar com vício em pão e dá aquela vontade de comer pão. Você pode estar com vício em açúcar, dá aquela vontade de comer alguma coisa doce. Então, isso não é fome. E você tem que ser forte em relação a isso. E tem que ser duro em relação a isso. E não ceder a essa vontade. Porque se você ceder a essa vontade, além de você quebrar o jejum, você nunca vai conseguir se libertar do vício. Essa questão do vício é muito séria. É uma fissura por comida. Assim como uma pessoa tem uma fissura por uma droga. Então, a comida começa a ser colocada no rol das drogas. Porque são comidas inadequadas, são comidas para as quais não foram feitas para você comer. Papai do céu não fez açúcar para a gente comer. Ele não fez pão para a gente comer. Esse pão que está aí hoje, esse trigo modificado geneticamente, que tem 400 vezes mais glúten do que o trigo de antigamente, esse não é o trigo normal, não é o trigo original. Nosso corpo não reconhece mais isso. Não faz bem para você. Está engordando você, está provocando síndrome metabólica, está fazendo com que você tenha diabetes mellitus do tipo 2, está facilitando problemas cardiovasculares, como infartos e AVCs. Não é à toa a quantidade enorme de pessoas doentes hoje em dia, por conta desse consumo exagerado do trigo, que é o glúten em excesso. É um alimento que você não digere, o seu corpo não consegue fazer a digestão. Então, você fica viciado nisso e como ele é uma neurotoxina e dá aquele barato, então você fica com falta disso aí. E você vai querer ter aquela fissura por pão, né, por macarrão, por uma massa que tenha trigo, tá? E você precisa saber fazer essa distinção entre uma coisa e outra. Então tem que largar de vez. Glúten é que nem cigarro, tem que largar de vez, porque realmente é muito nocivo. E você não precisa ter sensibilidade ao glúten para ele te fazer mal, você não precisa ter doença celíaca para o glúten te fazer mal, ele te faz mal de qualquer jeito. Ele provoca uma reação que sai destruindo o intestino, sai atacando as células da mucosa intestinal e provocando inflamação crônica no intestino. Recentemente eu tive uma paciente no meu consultório que veio falar para mim: doutor, eu tinha doença de Crohn
Após largar o glúten, 6 meses depois, ela desapareceu. Aí eu falei, óbvio, quem estava provocando essa doença de Crohn era exatamente a reação imunológica ao glúten, que estava provocando uma reação anticorpo-antígeno no tecido, agredindo a mucosa naquela região e provocando a doença de Crohn. E aí, quando tirou o agente agressor, acabou-se. A pessoa ficou boa. Então, gente, essa questão nutricional é muito importante. E o jejum intermitente é muito bom, porque ele vai fazer o teu corpo ter chance, ter tempo de se livrar de toxina. É muita toxina que a gente guarda durante muitos anos, e por isso a gente vai ficando inchado. Você vai observando as pessoas idosas, elas vão ficando inchadas. Tem artistas como Chico Anísio, que você observa quando era jovem, bem magrinho. Quando ele foi ficando idoso, ele já faleceu, ele estava bem inchado, você percebia quanto ele estava inchado. Isso acontece com todos os outros. Charles Chaplin também era bem magro. E quando estava com 72 anos, 74 anos, já estava bem inchado. Inclusive ele morreu com muitos problemas de saúde, né? Com doenças muito graves, muito sérias. Então é toda essa alimentação que a gente tem. O açúcar refinado é um veneno também. Então leva um tempo para você conseguir eliminar todas essas toxinas, se livrar de todos esses venenos. E você não consegue se livrar dos venenos se você não fizer o jejum intermitente. Porque nesse tempo que o teu corpo tem no relógio biológico, que é de 4 da manhã até as 11 da manhã, que é o tempo de eliminação, que é o momento em que o corpo liga o modo eliminação toxina. Como se fosse uma máquina de lavar, né? Você tem ali o botãozinho que acionou o modo eliminação. E ele começa a eliminar todos os venenos. Então, se você não aproveita esse tempo aí, você vai acumular. Tomou o café da manhã de 7 da manhã, de 6h30 da manhã, você cortou esse modo, você ligou o modo absorção forçadamente, o que é que vai acontecer? As toxinas vão ficar cada vez mais sendo acumuladas. E toxina mata a célula, toxina destrói tecido. E o corpo vai usar da defesa lipídica. O que é defesa lipídica? O organismo vai pegar essas toxinas, colocar no interior das células de gordura, dos adipócitos, estocar lá dentro para evitar que o corpo seja mais danificado por essas toxinas. Ele sequestra essas toxinas. Porque as células adiposas, os adipócitos, elas têm mais capacidade de lidar com essas toxinas sem morrer. Então é um depósito maldito, porque um dia fica tanta toxina guardada que vai explodindo por todos os cantos, ela vai saindo. E aí você vai ficando doente, porque vai atacando tuas células, vai destruindo tuas membranas celulares, os receptores celulares, e você vai ficando com aquelas doenças crônicas que nós conhecemos todas aí. São terríveis, que causam muito sofrimento. Então tudo isso pode ser evitado se você se livrar desses venenos que estão acumulados no teu corpo. São muitos venenos. E mesmo que você seja vegetariano, você vai estar cheio de veneno também, com menos veneno, lógico, mas vai estar com veneno, porque o ar está poluído, a água está poluída, a água está cheia de xenobiótico. Então é realmente uma coisa muito grave a situação em que o ser humano vive hoje. De uma forma muito diferente do século passado, do século retrasado, que não existia nem o consumo de açúcar como tem hoje. Açúcar era uma coisa rara, caríssima, que só os reis e os homens ricos podiam comer. E por isso a história da gota, né, que é o excesso de ácido úrico, eu vou até fazer um vídeo sobre isso. O excesso de ácido úrico no sangue, ele é consequência do consumo de açúcar também, é um dos fatores. Por isso era considerado no passado como a doença dos homens ricos, a doença dos reis, que comiam todo dia doce, que se empanturravam de açúcar, eram gordos, entendeu? E tinham gota, que é aquela doença que os pés ficam inchados, né? Então, gente, é importante essa questão de você fazer o jejum por conta dessa desintoxicação que você vai fazer todos os dias. Imagine, em vez de você cortar com essa fase de eliminação, você estimula essa fase de eliminação, tomando mais água, fazendo exercícios físicos enquanto está no jejum. Embora isso não seja recomendado no começo, você tem que se preparar para isso, tem que ter uma assistência para isso. Você pode passar mal, você está em jejum, não faça isso sem uma assistência, não faça isso logo de início, tem que ser devagarzinho. Tem muita gente que faz isso e se dá bem, mas você pode se dar mal. Não faça exercício em jejum sem você procurar uma ajuda antes de um médico nutrólogo que oriente você para isso, tá bom? Eu mesmo não faço ainda exercício em jejum. Então, nada deve ser forçado. E nesse caminho, o que é que eu percebi? Que a perseverança é tudo. Não desista. Sintomas emocionais podem surgir.
Porque nesse momento em que você está eliminando toxina, o teu corpo também vai colocar para fora as emoções guardadas. Emoções que você colocou para debaixo do tapete, que você reprimiu no teu inconsciente. Isso acontece por conta do alimento. O alimento em excesso, principalmente alguns tipos de alimentos tóxicos, quando você come muito, você abafa os seus sentimentos. A comida ajuda você a reprimir os sentimentos. Isso é um fenômeno que acontece. Então você come muito para não sentir aquela dor emocional que você estava vindo à tona, você estava entrando em contato com ela. E aí você vai reprimindo. E a comida ajuda você a reprimir. Quando você faz esse efeito contrário, que é de eliminar, esses sentimentos podem surgir e vir à tona. Então você pode ter crises de choro. Então você precisa de uma assistência psicológica também na hora que está fazendo o jejum. Isso é algo que pode acontecer, que aconteceu comigo. E como eu sou tarimbado nessa história da psicologia, já estudo há muito tempo e estou bem assistido nesse sentido, deu tudo certo. Então você faz a catarse, você chora, você bota para fora a raiva que estava guardada, a tristeza que você sufocou durante tanto tempo. Isso aí faz parte do processo do jejum. É uma limpeza não só física, mas emocional também. Isso é muito bom para a saúde, minha gente. Muito bom mesmo, tá? Então, o jejum intermitente também pode trazer essas questões aí. Você tem que estar preparado para isso. Então, leia sobre o assunto. Pesquise, não faça as coisas sem estar bem fundamentado na ciência, tá bom? Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, falar da minha experiência. Em muitos momentos eu senti dor de cabeça, que na hora que você faz o jejum pode ter esses sintomas de eliminação. Na hora, por exemplo, que a célula, que o tecido adiposo começa a soltar as toxinas, para elas serem eliminadas pelos rins, pela pele, pelo fígado, através das fezes, essas toxinas ficam circulando por um tempo e elas podem agredir as células e provocar sintomas, como dor de cabeça, febre, uma febre muito baixa, dores no corpo, fadiga, mal-estar, enjoo, vômitos, diarreia. Então você precisa estar preparado e sabendo que essas reações podem acontecer, que são crises de cura. Lembre-se que você está se libertando de veneno, veneno que ia fazer você ficar doente. Então é medicina preventiva de primeira qualidade o jejum intermitente. Agora, por outro lado, além de acontecer essas coisas, também acontece coisas muito positivas. O bem-estar, a clareza mental, a tranquilidade que o jejum te dá, a espiritualidade que o jejum pode te dar é fantástica. Então, você fica com muito mais energia, porque o jejum, ele promove uma regeneração das mitocôndrias. Ele vai ajudar a que as mitocôndrias se reproduzam e se consertem. Como ele diminui a quantidade de agressores, então a defesa antioxidante que você já tem no teu organismo vai dar conta do recado e vai proteger as mitocôndrias e elas vão se regenerar. Então, com mais mitocôndrias, você vai ter mais energia. O jejum te dá muita energia e muita clareza mental também. Isso é outra coisa que eu senti. A mente fica clara, o raciocínio fica muito forte, muito tenaz, certo? Você fica com mais cognição, com mais inteligência, o teu cérebro funciona melhor. E além disso, a memória também fica 100%. Agora, isso vai acontecendo aos poucos, porque muitas vezes no momento em que você começa o jejum, pode ser o contrário, porque essas toxinas estão sendo liberadas, elas quando chegam no cérebro, elas embotam e dão aquele nevoeiro mental, provocado por essas toxinas. Então, esse processo de melhora do jejum vai acontecendo posteriormente, com o tempo. Então, não force muito, faça tudo devagar. Comece com 8 horas, depois com 9 horas, depois com 10 horas, depois com 11 horas, com 12 horas. Lembre-se do momento mágico das 12 horas que eu já falei aqui para você. As 12 horas é o momento mágico, onde você vai começar a corrigir o teu metabolismo todo, começar a consertar tudo. Jejum, ele é o grande cirurgião natural do corpo da gente. Quando você faz o jejum intermitente, comendo apenas na janela, que é de 11 da manhã às 7 da noite, come apenas nesse período, você vai deixar o organismo livre de comida no período de regeneração, que é à noite, e no período de eliminação, que é de 4 da manhã até às 11 da manhã. Então, ficando livre de comida nesses dois períodos, o teu corpo vai ser capaz de regenerar melhor e você vai regenerar todos os teus tecidos de uma maneira muito mais eficaz e de eliminar melhor. Então, são duas coisas boas no jejum intermitente, tá? Então, se você está de 7 da noite às 4 da manhã sem comer, o teu corpo vai ficar só preocupado com uma coisa, regenerar.
reconsertar os tecidos. Então é o grande cirurgião. O jejum é o grande cirurgião do corpo, tá? Então, pratica esse jejum. Agora, lembrando, como eu sempre falei nos outros vídeos, cuidado se você tem doenças crônicas já instaladas, como diabetes mellitus do tipo 2, diabetes mellitus do tipo 1, hipertensão arterial grave ou uma obesidade muito grave, certo? E também um câncer ou alguma outra doença degenerativa, só faça esse jejum se você estiver acompanhado por um médico nutrólogo. É um médico que conhece esse assunto, tá? Isso é fundamental. E um nutricionista, para você não se dar mal. Agora, se você é saudável, se você tem sua saúde em dia, você não está com essas doenças, é uma prática fantástica. Faça com tranquilidade que dá tudo certo, ok? E sempre, se você tiver o apoio de um nutricionista e um médico nutrólogo, vai ser muito melhor, com certeza, ok? Procure um médico nutrólogo, procure um nutricionista bom que entenda de jejum intermitente. Um grande abraço para você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele no Facebook, no WhatsApp, dá o teu joinha e ajuda o nosso canal, tá bom? Um abraço para você e Deus possa te abençoar com muita paz, amor, felicidade todos os dias.